Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula. Agora um novo assunto, um novo capítulo, então a gente aí vai trabalhar o último capítulo da apostila de vocês, certo? Capítulo de número 15 e que trata sobre a população brasileira. Então, sobre toda a questão da população brasileira. Sua formação, dinâmica populacional, migrações dentro do Brasil. A gente, na verdade, tratou um pouquinho desses assuntos já nos dois últimos capítulos, quando eu usei bastante com vocês em metáforas, em exemplos, o Brasil. Mas agora a gente vai realmente focar e dar uma detalhada, né, entender um pouquinho sobre a população brasileira. Bem, abram lá a apostila na página 51, né, e a gente vai começar falando nessa aula sobre a formação do povo brasileiro. Tá? Então, como é que o povo brasileiro se formou? Como é que ele foi formado? Tá? Tradicionalmente, gente, a geografia, a demografia, elas colocam que o brasileiro ele é um povo, na verdade, mestiço. Então, nós temos uma forte mestiçagem, tá, no Brasil. Então, nós seríamos, na verdade, o resultado do aglutamento de 3 matrizes, seja ela de população, seja ela cultural. Né? Então, o brasileiro seria resultado do amálgama, né, da união de 3 matrizes, 3 grupos distintos. Os indígenas, os africanos e aqui os portugueses. E os europeus? Não, os europeus nós vamos tratar em separado, tá? Porque num primeiro momento, durante praticamente aí 350 anos, só portugueses podiam desembarcar no Brasil, estrangeiros eram proibidos. Então as imigrações, a chegada de europeus não portugueses, ou seja, de outras regiões lá da Europa, só vai acontecer ali no final do século XIX, início do século XX, que nós vamos daí tratar um pouquinho isso à parte. Mas a matriz de composição, ela entre os europeus, ela é a portuguesa. Tá? Então vamos lá, a gente vai ver hoje 2 dessas matrizes, a matriz indígena e depois a matriz africana. Bem, quando a gente fala dos índios, né, no Brasil, a gente considera eles como uma população autóctone. O que isso significa, gente? Eles já estavam aqui presentes quando os portugueses aqui desembarcaram. Tá? Então quando você tem ali Pedro Álvares Cabral fazendo ali o desembarque dele no sul da Bahia, essa população já estava presente. Ela, na verdade, é de outras migrações, são grupos que migraram de outras regiões da América do Sul e que fecharam, né, esse processo de ocupação um pouquinho antes da chegada dos portugueses. Mas são as populações nativas, locais, com cultura local, com língua local, né, com estrutura social muito diferente da do europeu e mesmo dos africanos que depois vieram. Tá? Bem, eram povos agrícolas. É sempre bom lembrar e destacar isso, tá, gente? Geralmente vocês trazem aí um certo rançozinho lá do infantil, do Fundamental 1, do famoso Dia do Índio, em que vem todo mundo pintado, não de índio brasileiro, de índio americano, né? E sempre enfatizado que viviam da caça e da pesca. Não, os nossos índios complementavam, certo, a sua dieta com a caça e a pesca, mas eram povos, em grande parte, agrícolas. E bons agricultores. Inclusive, eles conseguiram fazer um feito importante, que é transformar uma raiz tóxica em um produto alimentar, que é o caso da mandioca. Né? Sem contar o milho, que também é importante, era importante na dieta deles. Então, eles eram povos que realmente eram agrícolas, faziam um sistema de agricultura que a gente chama de roçada. Né? Então eles derrubavam lá a mata, deixavam as árvores mais altas em pé e embaixo eles plantavam mandioca, milho, mas também abóbora, tá bom? Banana, enfim, uma diversidade de dieta alimentar bem grande. Então não era uma monocultura de milho nem uma monocultura de mandioca, certo? A mandioca e o milho no meio de todas essas outras espécies
alimentares que eram por eles plantadas. Então, esses povos eles eram agrícolas. Tá? Outra coisa, geralmente a gente fala que eles viviam em aldeias. E quando a gente fala em aldeia, muitos acham que é só 50, 100 pessoas. Não. Haviam aldeamentos, gente, bem grandes. Podiam chegar até 3.000 indígenas. Então, pequenas vilas quase. Certo? E, claro, dentro desses aldeamentos, toda uma estrutura, uma hierarquia social. Certo? Você tinha lá os anciões, na verdade, governando esses grupos, você tinha a figura do pajé muito forte, mas eram geralmente estruturas bastante horizontalizadas. Essa ideia, inclusive, que a gente tem de que quem tem chefe só é índio, não é muito real. Na verdade, ninguém chefia nada dentro desses aldeamentos. Tá? É muito horizontalizado. O pajé ou o índio ali que tem uma responsabilidade maior dentro do grupo, né, um ancião, ele na verdade dá conselhos, ele orienta, mas não existe essa hierarquia como nós temos na nossa sociedade, como nós temos na sociedade europeia, da qual a gente herdou muita coisa. Tá? Então esses aldeamentos eles eram grandes, eles eram horizontais em termos de estrutura social, certo? Eram populações também que materialmente não tinham muita coisa, mas culturalmente muito bem estruturados e com uma diversidade muito grande que a gente vê até hoje, por exemplo, nos índios que estão lá no Xingu. Nós temos aqui 4 grupos importantes, tá? Então, nesse quarto ponto, 4 grupos, a relação que você pode fazer aí, certo? Então, as línguas que eles falavam, as culturas não eram homogêneas, nós tínhamos 4 grupos principais linguísticos no Brasil. Os Tupi-Guarani, principalmente sudeste e sul do Brasil, então a região que nós estamos aqui majoritariamente era esses grupos. Os G, que pegam Brasil Central em grande parte, mas também alguns lugares aqui no sul, por exemplo, representantes dos Gs aqui no estado do Paraná, são os Caingangue. Tá? Geralmente são grupos bastante aguerridos, eram grupos muito mais, digamos, hostis do que os Guaranis, que tinham uma tendência mais pacífica. E Caribe e Aruaque, que é principalmente lá a região amazônica, né? Região amazônica. Então, os principais grupos no nosso território eram esses aí, tá? Bem, esses grupos, eles também ocupavam aí o território no Nordeste, no litoral brasileiro, né? Principalmente Guaranis e Gs, certo? E constituíam, então, diferentes nações que viviam, muitas vezes, combatendo uma contra a outra. Isso é algo que depois o europeu vai, inclusive, utilizar para fazer a conquista. Né? Muitos grupos eram hostis uns aos outros, então os europeus armavam alianças com esses grupos para eliminar um outro determinado grupo, para conquistar o território. Tá? Bem, eram no período do desembarque aqui português, gente, em mais ou menos o número que se estima é de 5 milhões, certo? Ao longo dos séculos a gente sabe que houve aí uma destruição, né? Um genocídio, verdadeiro genocídio dessa população. Atualmente, pela FUNAI, né, que é o órgão que cuida justamente aí dos indígenas, né, do atendimento aos indígenas no Brasil, eles seriam de aproximadamente 820 mil, tá? Com mais de 200 línguas diferentes. E grande parte desses 820 mil, 430 mil, vivendo na chamada Amazônia Legal. Então pega lá os estados do norte do Brasil, certo? Mais norte de Mato Grosso, norte de Tocantins e oeste do estado do Maranhão, faz parte da Amazônia Legal. Então, nessa região eu tenho maior parte do contingente, os outros, cerca de 370 mil aproximadamente, vamos arredondar aí para uns 400 mil, vivem no restante do território brasileiro, nordeste, o restante do centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Tá? Bem, quanto à matriz indígena seria essa. É bom destacar, né, que a relação hoje desses grupos com alguns outros grupos humanos, como
garimpeiros, como grandes proprietários de terra, né, agricultores, às vezes é de conflito. Então a gente registra, principalmente nessa região da Amazônia Legal, muitos conflitos, porque muitas dessas terras indígenas elas não são hoje demarcadas, ou a demarcação ainda está acontecendo. Então existe em muitos casos conflito de interesses ali. E principalmente porque as terras indígenas no norte do Brasil estão em cima de importantes recursos minerais, sem contar a floresta. Então você tem hoje um conflito muito grande e o poder federal tentando muitas vezes intermediar a favor, né, dos índios, em alguns casos, a favor dos negócios, do agronegócio, em outras situações, tá? Tentando fazer a intermediação. Bem, vamos dar uma falada sobre o segundo grupo, que é a matriz africana, certo? Então, quando a gente fala de africanos, é bom a gente destacar o seguinte, essa população no Brasil, gente, ela não veio de forma espontânea. Então, o europeu, ele veio de uma forma espontânea. O índio já estava aqui. O africano não. O africano ele foi capturado e foi trazido, né, sob grilhões. Então ele foi forçado a ter que fazer a travessia dele no Atlântico. Ele não teve opção de escolha. Estima-se que 5 milhões de africanos só no Brasil, né, tenham chegado ao longo de 350 anos. Então é o único grupo aqui que chegou de forma forçada. Então de forma aí não espontânea, não por opção. Eram capturados lá no continente, vendidos no litoral para os navios, né, e os comerciantes portugueses, depois brasileiros, e trazidos para o território. É bom destacar também que esses 5 milhões de africanos não eram também homogêneos na sua composição, certo? Eram de diferentes nações africanas, alguns eram de reinos. A gente não pode esquecer que a África era um continente onde você tinha estados formados, onde você tinha governos formados em cima de reinos, tá? Então o rei do Congo, por exemplo, só pegando aqui um desses exemplos, mas vocês têm vários outros reinos que existiam. Então esses africanos eles não eram homogêneos em termos de língua, em termos de cultura e em termos de religião, certo? Muitos deles eram muçulmanos. Outros já praticavam algum tipo de cristianismo e outros deram, né, origem aí às correntes afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, tá? Que vinham lá da África, das religiões tradicionais africanas. Então não era uma população homogênea, isso é bom a gente sempre lembrar. Eles perdiam, inclusive, as suas identidades na hora que eram escravizados, porque todos eram simplesmente tratados como escravos. E aqui um ponto importante. Então, todos vieram na condição de escravos. Serviram aqui para alimentar uma força de trabalho, inicialmente na cana-de-açúcar, depois na mineração e, por último, no café, certo? Como força de trabalho gratuita e que geralmente vivia, depois do desembarque no Brasil, uma média de 3 a 5 anos. Né? Então você tinha aí uma constante necessidade de reposição dessa população. E não tinham direito nenhum. Então eles não tinham direito a salário, não tinham direito a férias, não tinham direito a descanso, mal e mal comida e água para o seu sustento, sendo explorados de domingo a domingo nos seus trabalhos, nos seus afazeres diários. Bem, a gente sabe que hoje em dia nós não temos mais escravidão no Brasil, mas a abolição, no caso dessa população, não significou, gente, uma melhora das suas condições de vida. Então, eles foram lá libertos pela princesa Isabel, né? Se vocês sabem bem de história, foram lá, digamos, com a Lei Áurea, foi permitido, né, a livre circulação deles, mas não houve um trabalho de inclusão. Então, todas essas pessoas que não eram letradas, né, que não tinham profissão, que não tinham terra para plantar, da noite para o dia foram libertas das senzalas e tiveram que se virar da forma que fosse. Então não foi feito no processo de abolição uma inclusão social. Tá? Isso
isso era uma preocupação dos abolicionistas. Então, Joaquim Nabuco, por exemplo, tinha uma preocupação muito mais do que a libertação dos escravos, de como é que eles seriam incluídos na sociedade brasileira. E com isso, a gente criou, historicamente, uma defasagem. Então, quando você pega os dados estatísticos lá do IBGE, você vai ver que nas questões de salário, de escolaridade, de tipo de emprego, os afrodescendentes sempre estão atrás em relação aos demais grupos brasileiros. Então nós temos historicamente uma defasagem com relação a esse grupo. As políticas de cotas, gostando ou não gostando delas, buscam de alguma forma instrumentalizar uma reparação histórica e mudar esse quadro, né, de descalabro em relação aos outros grupos sociais. Então, a possibilidade deles virem a ter no futuro empregos melhores, renda melhor, enfim, uma inclusão social, né? Não é uma política que talvez todos apoiem, mas é uma iniciativa, uma forma de se iniciar um processo nesse sentido de reparação histórica, tá? Gente, peço que vocês peguem lá a apostila de vocês, vou pegar a minha aqui, abre ali na página 52, e vamos aí dar uma orientada de como vocês resolverem um exercício a respeito dos indígenas brasileiros ali na página 52, repetindo, tá? Vocês têm ali um exercício, o enunciado dele diz o seguinte: assinale o mapa e, com a ajuda de um atlas, descreva de forma resumida a localização das 4 nações indígenas destacadas anteriormente. Então você tem um mapa com a população, pegaria um mapa político do Brasil, e aí você teria esses 4 grupos que eu comentei. Então, assim, ao grosso, vamos dar uma olhada em cada um deles e eu dou mais ou menos uma posição, né? Tupis e Guaranis que estão ali, principalmente sul-sudeste do Brasil, tá? E o litoral brasileiro também. Então, litoral brasileiro, interior do sul e do sudeste. Os G, principalmente, né? O Brasil central, tá? Então, todo o Brasil central seria desse grupo G. Aruaques e Caribe, região norte do Brasil, né? Detalhe um pouco mais isso, dê uma estudada, tá? Para complementar aquilo que a gente trabalhou sobre os indígenas. Em relação à tarefa de casa, então, a partir da divulgação dessa aula aqui em diante, tente fazer aqui os exercícios 1 e 2. Eles são assim um pouco mais cabeludinhos, tá? Na página 22 e 23, lá do caderno de atividade de vocês, certo? São 2 questões que trabalham justamente com os indígenas e com os africanos. Antes de terminar a aula, gente, deixa eu dar uma sugestão para quem gosta de ler, tá? Esse aqui é um livro interessante, tá? Vocês aí que estão com tempo talvez sobrando, ele é escrito pelo professor Darcy Ribeiro, é base, inclusive, para o material que vocês têm ali, no início, inclusive, desse conteúdo na apostila de vocês, está ali citado o nome dele, e que é bem interessante, ele conta aqui algumas histórias bem interessantes, que se chama O Povo Brasileiro, tá? Linguagem fácil, tranquila. Para quem quer se aprofundar um pouco mais na questão dos afrodescendentes, é aqui esse livro do Abdias Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro, tá bom? Gente, bons estudos e até a próxima.